guerreiros mesmo, hein? Pode chover, pode acontecer o que for, tamo aí, né? Graças a Deus. Glória a Deus, né? Motivo de alegria, né, gente? Sim. São dias difíceis, né? A gente tem orado aí, igual o irmão disse, a irmã falou, tem anjos com espadas, né? Na visão. Realmente são dias difíceis, são dias de luta, que a gente precisa mesmo se dedicar muito para Deus, né? Para as coisas de Deus. Bom, meu nome é Antônio Marcos, aí, se alguém estiver assistindo e não me conhecer, meu nome é Antônio Marcos, o pessoal daqui já conhece do grupo. Sou casado com a Brisa, pai de 4 meninas que Deus abençoou lá em casa, família muito abençoada, graças a Deus. E hoje o Senhor me chamou, fez um pedido para mim vir aqui compartilhar a palavra com vocês. A gente sempre fica muito feliz quando Deus escolhe a gente, né? Diante de tanta gente, Ele vai lá e faz um convite para a gente. Bom, convido você a abrir sua palavra no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo do 28 para frente ali, até o 34. Amém, né? Amém. Quem não trouxe a Bíblia, eu vou tentar ler bem clarinho assim para Deus abençoar, que a palavra seja ouvida. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: Deus deu-lhes de comer o pão vivo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Até aqui tá bom, né? Então aqui tem uma pergunta, que inclusive é o tema dessa pregação que foi levantada lá no núcleo, que é justamente essa pergunta que esse pessoal fez para Jesus. Esse pessoal que está perguntando para Jesus é o pessoal que tinha acabado de comer o pão lá na pregação que Jesus fez do outro lado do mar, que tinha lá. Jesus estava pregando e repartindo o pão, e todo mundo comeu, né? Ficou feliz, e o povo seguiu Jesus. E depois chegou lá do outro lado e começaram a fazer essas perguntas, né, para Jesus. E hoje também nós fazemos essa pergunta, né? É uma pergunta que mexe com a gente. Que faremos para praticar as obras de Deus? Muitas vezes a gente pode achar que já está praticando as obras de Deus, e de repente a gente está indo por um caminho bem errado. De repente aquilo não é a obra de Deus, né? E Jesus foi sempre cheio de sabedoria. Responde para eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Ele estava falando dele mesmo.
O pessoal ainda não tinha entendido e começou a questionar ele. E lá mais embaixo ele fala que Deus manda o verdadeiro pão descido do céu, né, que é dado como alimento, que até hoje nós alimentamos através da Eucaristia. Aí parece simples a resposta, que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Quem que Ele enviou? Jesus. Aí, crer em Jesus, a primeiro ponto, parece algo até simples. Eu estava até ouvindo uma pregação do Frei Gilson, onde ele dizia que tem duas conversões, porque no fundo, esse crer em Jesus é a nossa conversão. A partir do momento que a gente crê em Jesus, a gente começa a se converter. Aquilo que a gente fazia de ruim, a gente deixa de fazer. Estava andando com má companhia, começa a evitar. Ou seja, o coração ele é mexido quando a gente crê em Jesus, né? E aí tem duas conversões, né? Tem essa que a gente estava numa vida toda errada, não conhecia Jesus, e de repente conhece, e de repente crê em Jesus. E aí já tem uma primeira conversão. Mas tem uma segunda conversão, que é essa conversão do dia a dia. Ali todo dia a gente caminha para não ofender o Senhor e para regar essa crença nele, essa confiança em Jesus, essa fé nele, para que a gente de fato seja um cristão, seja alguém que creia em Jesus, né? Mas o que acontece hoje, e acontecia naquela época, é justamente isso. A maioria de nós não estamos fazendo a obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? Crer naquele que Ele enviou, crer em Jesus. Começa dentro da igreja. Quantos de nós estamos dentro da igreja e não cremos em Jesus? Ou cremos assim, eu acredito, homem bom, mas não tem aquela crença em Jesus como Filho de Deus, pão vivo descido do céu, descido do céu e dá vida ao mundo. Às vezes muitas pessoas, né, creem em Jesus como alguém que veio e anunciou o Evangelho, mas Jesus é o pão vivo descido do céu, que veio para dar a vida ao mundo. É nesse Jesus que a gente tem que crer. Por isso às vezes a gente fica triste. Eu me pego triste às vezes, porque eu queria que a minha crença naquele determinado momento fosse incrivelmente forte em Jesus. Nós podemos olhar para nós mesmos e nos questionar nesse sentido. Eu realmente creio naquele que Deus enviou? Se a igreja estivesse cheia de gente e alguém perguntasse: você realmente crê naquele que Deus enviou? Todo mundo ia dizer: creio, né? Mas a verdade, meus irmãos, é que estamos sim passando dias difíceis. Quando a gente fazia oração para o núcleo, teve visões, né? Eu estava vendo um carro na pista, a gente dirigindo um carro na pista no escuro. É difícil dirigir no escuro. E simplesmente a ideia que Deus passava era justamente isso. São dias difíceis, não está claro, não está o sol bonito, as coisas tudo maravilhosa. São dias de atenção, são dias que precisamos muito crer em Jesus, muito mesmo crer em Jesus. Eu vou ler mais uma passagem aqui, muito boa, que é o Sermão da Montanha. Praticamente é o que acontece quando a gente crê em Jesus. Quando a gente entende que Jesus é o pão vivo descido do céu, que Deus mandou, e Ele mesmo disse aqui que a obra dele é crer nele.
Tudo que a gente vai fazer depois vai cair lá no sermão da montanha. Porque aí a gente vai ser justo, a gente vai fazer caridade, a gente vai fazer a bondade, vai sofrer, vai ser caluniado, e tudo que acontece com um cristão, né? Mas hoje, o que acontece? Tem gente que faz a caridade, tem gente que a primeiro olhar até é justo, tem gente que está sendo caluniado, muita gente está sofrendo as perseguições do sermão da montanha, mas pode correr o risco de não valer nada, se não for por Jesus. Se a caridade nossa não for por Jesus, não vai adiantar nada. Vai ser igual uma empresa que faz uma caridade, pega 500 cestas básicas e doa, glória a Deus, isso é muito bom, muito bonito, mas é apenas uma obra de caridade. Vejam, meus irmãos, os tempos são difíceis, mas nós precisamos ter fé e crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus com fé, porque isso que acontece hoje não é só hoje, na época de Jesus era pior. Vocês já pararam para pensar? Os reis de Roma matavam, não tinha conversa, era muito ruim. E Jesus, Filho de Deus, tinha poder para tudo, para eu. E o que Jesus fazia? Já pararam para pensar? Eu estava vendo a pregação hoje, eu fiquei, quando a gente ouve assim a pregação, a gente é tocado, né? E o Frei Gilson dizendo, Jesus veio assim, e ia falar com uma prostituta, Maria Madalena, né? Depois se converteu, e uma das ótimas santas aí, primeiro que Jesus apareceu depois da ressurreição. Então, o que é bonito disso? Que Jesus, com todo o poder que tinha, Ele fazia o que estava perto dele. As pessoas eram curadas perto dele. Ele não estendia o braço lá para do outro lado, do não sei aonde, 500 mil pessoas, falava curai todas. Jesus era muito, Ele é simples e verdadeiro, Ele é real. Jesus é o nosso pão, o pão vivo descido do céu. Vou repetir aqui, ó. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é aquele que dá vida ao mundo. Mas como que é bom? Porque Ele, na simplicidade de a outro, e como era verdadeiro, era de verdade, as pessoas davam os testemunhos delas, e assim Jesus foi até nós, né, saber hoje de tudo que aconteceu, porque tudo é verdade. O que falta no mundo é isso, meus irmãos. Precisamos crer verdadeiramente em Jesus. O país está do jeito que está, porque metade ou mais da metade não crê em Jesus. Não crê em Jesus. E é triste que muitos estão dentro da igreja e canta e louva, pula, chora, mas não crê em Jesus. E mais triste ainda, muitas vezes é eu, é você, porque eu confesso, meus irmãos, eu queria ter uma alegria enorme de dizer se todos nós aqui cremos profundamente em Jesus, mas eu estaria mentindo, sabe? E é triste. Eu falo para minha esposa, bem, eu sou um homem muito verdadeiro, gosto de falar a verdade. E são dias muito difíceis, gente, muito difíceis. Mas o que alegra a gente é saber que Deus é vencedor. Jesus é vitorioso. Com Deus não tem perda, não tem prejuízo. E o mais gostoso ainda é saber que Ele tem um jeito fantástico de fazer as coisas. Quando parece que está perdendo,
ele já ganhou. Quanto mais parece que está difícil, já está ganho a situação. E aí, igual às vezes eu penso assim, quando Jesus estava lá e sentou com Pilatos, ele falou para ele: se o meu reino fosse deste mundo, né, ia ser tudo diferente. Jesus deixa bem claro ali que o reino dele não é daqui, o nosso também não. Então, muitas vezes a gente se desespera sem precisão. Primeiro porque Deus é vitorioso. Se ele não vencer aqui, muitas vezes ele tem a graça, ele dá a graça aqui, e a gente ganha vitórias aqui na terra e fica muito feliz. A pessoa vai lá, está passando uma dificuldade, pede, Deus dá a graça, ela fica feliz, né? Quantas graças nós temos recebido de Deus, que Ele, como Deus, não precisaria dar, não precisaria, mas Ele é misericordioso. Lembra o quadro aqui que Jesus quis aparecer assim para Santo Faustino? Que maravilha! Mas como Ele é misericordioso, Ele vive nos dando graças, dia após dia, noite e dia. Gente que quer morrer, Ele dá mais vida. Gente que está doente, Ele cura. Gente que não merece, Ele dá. Então nós temos sim um Deus vitorioso e poderoso. Precisamos crer nele, precisamos crer em Jesus. Se muitos de nós creem em Jesus verdadeiramente, e aí, meu irmão, eu peço misericórdia para Deus, porque se eu tivesse crendo 100% em Jesus, essa igreja estava lotada. Agora, se você mais 5 aqui, 6 estivesse crendo 100% em Jesus, não cabia gente aqui. Nós cremos em Jesus, mas eu quero crer mais. Você quer crer mais em Jesus? Eu quero, gente. Tem hora que uma coisinha no trabalho distrai a gente de Jesus. Um choro com o filho, sabe? Um compromisso em alguma coisa. Os próprios afazeres na igreja, às vezes, fica tão, vai para lá, para cá. Sabe, nós precisamos buscar Jesus. As palavras que vêm para nós não é em vão. E se você está aqui, é porque Jesus queria falar isso para você e queria falar isso para mim. Nós precisamos crer em Jesus, crer verdadeiramente em Jesus. Como eu disse, nós já cremos, nós estamos aqui porque cremos. Glória a Deus. Mas temos que crer mais, porque se a gente crer verdadeiramente, é a palavra dele, a gente vai fazer coisas, vai fazer milagres, Por isso eu quero crer mais em Jesus. Fala aí, eu quero crer mais em Jesus. Eu quero crer mais em Jesus. Amém. Amém. Vou passar aqui para mais uma leitura que saiu para nós, que é lá em Mateus, o capítulo 5, que são as bem-aventuranças, né? Às vezes a gente fica tão triste com as coisas que acontecem no país, e realmente entristece. Você vê muita injustiça, muita coisa ruim acontecendo. Mas é importantíssimo acreditar em Jesus, acreditar em Deus, no poder de Deus, em tudo isso que eu estou falando aqui, que Ele está no comando e Ele está agindo, mesmo parecendo que está obscuro as coisas, mesmo que pareça que quem está lá não é bom, ou quem está lá é bom, não importa, Deus está agindo o tempo todo. Se nós não confiarmos nisso, nós vamos nos desesperar, sabe? E assim, Ele está agindo. Então,
Vamos confiar em Deus, fazer o que Ele pede para nós. Se Ele pedir para você ir num evento, vá, porque você tem intimidade com Deus e Ele tocou o seu coração para ir. Mas precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. As bem-aventuranças, capítulo 5. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que essa palavra entre no corações de muitas pessoas que têm a sede da justiça, porque todos que têm sede da justiça serão saciados. É palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez aqui. Pois assim perseguiram aqui. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O Senhor não falou, a sua recompensa vai ser grande aqui na terra. Então, meu irmão, se a gente está muito preocupado aqui com as coisas da terra, é que sinal que a gente não está muito preocupado com as coisas do céu. A Bíblia falou várias vezes: havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. Mas Jesus venceu o mundo como? Morrendo numa cruz e ressuscitando. Jesus não venceu o mundo jogando bola. Jesus não venceu o mundo andando de jatinho, uma boa, sabe? Venceu o mundo sendo pregado numa cruz, morrendo de uma morte muito ruim, sem merecer. Então é assim, meus irmãos, nós precisamos crer em Jesus, verdadeiramente em Jesus, para poder vencer o mundo e suas tribulações. Vamos fazer uma oração. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão no seu coração, perdão. Nossa, está aberto, tá? Pede para o Espírito Santo de Deus, aumenta a minha fé em Jesus. Espírito Santo de Deus, aumenta a minha fé naquele que é o pão vivo descido do céu. Espírito Santo de Deus, aumenta a minha fé em Jesus, para que eu possa vencer as tribulações, para que eu não fique desesperado. Aumenta a minha fé em Jesus, Senhor, para que eu possa aparecer com Ele, estender a mão para o meu vizinho, ajudar quem está aqui perto de mim, Senhor, levar um alimento ali onde está precisando, pregar a palavra de Deus, pregar com a vida, pregar com a família.
Espírito Santo, aumenta minha fé em Jesus. Aumenta minha fé em Jesus, Espírito Santo, para que eu possa ter mais coragem de anunciar o Teu Evangelho. Porque eu sei, Senhor, que somente quando eu der os passos em direção a Ti, eu vou começar a fazer as bem-aventuranças. Sim, Senhor. Manda, Senhor, manda o Teu Espírito Santo, para que nós creiamos em Jesus com muita fé. Espírito Santo, faz o meu coração ser pobre. Derrama, Espírito Santo, sobre nós a humildade de reconhecer que somos falhos e que faltam muito, Senhor. Falta muito para a gente acreditar muito em Jesus. Ao mesmo tempo, Senhor, ficamos muito felizes porque já somos escolhidos de Deus e o Senhor Jesus já nos resgatou e tem um carinho por nós. Que a gente possa ser mais fiel, Senhor Jesus, que a gente possa ser mais forte, mais perseverante, cativante, Senhor, que as pessoas tenham vontade de Te seguir quando chegar perto de nós e conversar conosco, porque assim também nós pregamos o Evangelho, Senhor. Quando estamos ali com os amigos, conversando, no trabalho, no dia a dia, nas coisas básicas ali, Senhor, nos ensina a ser